Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Fiquem atentos aí nesse período que nós estamos vivendo aí de crescimento das contaminações, né? E estamos bastante preocupados, orando, acompanhando. Fique atento aí com os mais idosos de sua família, viu? Vamos ter que ter muita paciência aí ao longo deste ano. Bom, eu acho que essa sugestão da gente fazer a aula gravada talvez possa até ser mais útil, né? Porque você pode ouvir, reouvir, escrever se tiver alguma dúvida. E depois a gente marca uma aula presencial ou virtual, presencial no sentido virtual, aliás, né? Ao vivo, para a gente conversar um pouquinho e talvez uns 15, 20 minutos não tome tanto tempo. Eu acho que vai ser uma boa alternativa. Lembrando que eu não tenho muitos recursos aqui, não tenho como colocar os textos escrito para vocês, ou pelo menos eu não sei usar todos os recursos que o celular disponibiliza. Eu vou aprendendo com o tempo, tá bom? Então vai ser uma continuidade daquele bate-papo que nós estávamos tendo acerca da recepção de vocês como membros da igreja, tá bem? Continuamos com oração pela vida de vocês e com satisfação e alegria de poder fazer parte desse processo de a gente estar assumindo um comprometimento com uma comunidade de fé, como a Igreja Metodista, juntos, né, com vocês. Tá bem? Então, à medida que forem surgindo dúvidas, tanto da aula de hoje quanto das anteriores, pode ir postando no grupo, a gente vai conversando, dentro das suas possibilidades, porque hoje em dia está tudo tão corrido e eu até compreendo o domingo, a própria semana, dia de semana que a gente quer administrar o tempo de acordo com nossa movimentação. Então nem sempre dá para a gente encaixar nos horários que solicitam para a gente, né? Tá bom? Então vamos lá. Nós já vimos a parte histórica, já vimos como que o movimento protestante foi importante na formação da experiência de fé de John Wesley. Vimos um pouquinho da história da Igreja Metodista, como ela parte da Inglaterra, vai para os Estados Unidos e depois de lá ela vai se expandir para o mundo todo, né? Então a gente aprendeu que nós somos oriundos da Igreja Americana, Metodista americanos, os missionários, os primeiros missionários que vieram para o Brasil, só relembrando, né, do Brasil. Chegou aqui, só para você relembrar, né? 1836, o Justin Spalding, e em 1885 teve o Fountain Pitts, e depois, a partir de 1867, começaram a vir os missionários para Santa Bárbara do Oeste, para acompanhar aqueles americanos que fugiram da Guerra Civil nos Estados Unidos, Guerra do Sul e do Norte, né? E daí que se começou todo esse processo de instalação da Igreja Metodista no Brasil, tá bom? Bom, hoje nós não vamos falar da formação, da estrutura da igreja. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as doutrinas da igreja, tá bem? Lógico que tem muita coisa para falar e nós vamos dar conta delas. Mas eu queria passar algumas informações importantes para nós que caracterizam o movimento metodista, tá bem? Então, quais são as bases da doutrina da igreja metodista? Se você tiver com a apostila, depois você pode até ir acompanhando, ok? Então, lógico que as bases são as doutrinas do cristianismo a partir do movimento protestante, né? Só a graça, só a escritura, só a fé, somente a Deus toda a glória, né? Esse fundamento do movimento protestante faz parte do fundamento da igreja cristã metodista, tá certo? E as doutrinas propriamente do movimento, né, elas são do movimento metodista, elas
se resume em 3 pilares, ok? Deixa eu puxar aqui só. Que você pode guardar com bastante facilidade. É que eu tenho tanta anotação aqui. 3 pilares. Primeiro, né, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Por que a gente enfatiza isso? O que a gente poderia dizer é óbvio, né? É porque existiu na história dos movimentos das igrejas do passado, movimentos que excluíam o Antigo Testamento como parte da revelação da Bíblia, que não era necessário o Antigo Testamento, ok? Então, isso fez parte da ênfase que o Wesley e o movimento no seu início, né, reafirmasse que nós cremos na Bíblia toda, tanto o Antigo como o Novo Testamento, que não é um Deus do Antigo Testamento e um outro Deus do Novo Testamento. A Bíblia toda é revelação de Deus. E para aí compreendê-la, nós aplicamos as ferramentas hermenêuticas que nos ajudam numa interpretação correta das Escrituras, levando em consideração a história da humanidade, o contexto em que foi escrito o texto, a história do autor, ok? E, lógico, fazendo uma aplicação à nossa realidade, tá bom? Então, isso é teologia. Precisamos da teologia como um instrumento para nos ajudar na hermenêutica. A hermenêutica é o estudo de interpretação das Escrituras, tá certo? Por isso, a Bíblia é nossa doutrina, de regra para a vida e fé. Também cremos, aí é mais a tradição, né? Faz parte da nossa tradição os 25 artigos de religião que John Wesley trouxe do movimento anglicano. Na ocasião, esses 25 artigos de religião, elas davam sustentabilidade para essa divisão, vamos colocar assim, com o movimento cristão católico na ocasião, por exemplo, como o purgatório, que era uma doutrina católica. Então, nos 25 artigos de religião, ele afirma que nós não cremos no purgatório como fé, né? Um outro detalhe, o culto feito em língua estranha, não a língua estranha propriamente da Bíblia, do Pentecostes, mas a língua do latim, né? Cremos que o culto deve ser ministrado numa linguagem compreensível a todas as pessoas. E assim, os demais artigos que falam sobre o Espírito Santo, que falam sobre a salvação, sobre a fé, enfim. Vale a pena você também dar uma olhadinha nesses 25 artigos, que eu inclusive postei para alguns de vocês no nosso grupo. Se eventualmente você não recebeu, me avisa, que eu vou localizar e reposiciono outra vez. Mas se você entrar na internet e colocar 25 artigos de religião do metodismo ou com John Wesley, você vai ter acesso, vai ter várias explicações. Você pode entrar no site da própria metodista.org, né, .br, e você vai ter acesso a essas informações ali também, ok? É bom você conhecer, isso faz parte, é o segundo fundamento que eu colocaria, né? E o terceiro fundamento da doutrina são os sermões de John Wesley. Lógico que nós estamos num tempo de avanço tecnológico e hoje em dia nem todos correm atrás dos livros. Mas é bem tradicional este livro aqui, que são os sermões de John Wesley. Até a forma dele é bem conhecida para os metodistas mais antigos, assim como eu, né?
Então você tem todos os sermões de Wesley, são 2 volumes, mas na realidade são muito mais do que esses 2 volumes. Existem muitos sermões que não foram nem traduzidos ainda para o português, que estão em inglês. E esses sermões são considerados como orientadores para a prática doutrinária do metodismo, ok? Então esses são os 3 fundamentos que eu me referi a vocês, quando alguém perguntar no que os metodistas creem, né? Nós cremos na Bíblia, cremos na herança que tivemos dos 25 artigos de religião, que dão sustentabilidade para o movimento cristão distinto do movimento cristão católico, ok? E cremos nos sermões de Wesley. Para isso é preciso ler. É lógico que o Wesley e os seus escritos, até pelo contexto do século XVIII, né, e XIX, eles têm uma outra maneira de escrever, mas eu gosto dos sermões de Wesley, na forma como ele escreve, não é difícil de entender, e vale a pena você ver os sermões como estudo para sua edificação e conhecimento. Algumas colocações dos sermões você tem que levar em conta a época em que ele foi escrito e qual a intenção e qual a razão dele ter feito aquele sermão. Você vai ter, por exemplo, o sermão ao irmão católico romano, quando Wesley escreve num contexto de guerra entre cristãos católicos, acho que na Irlanda, e irmãos protestantes, né? Havia uma forte guerra entre esses grupos e Wesley escreve apaziguando. É um sermão muito interessante para a gente ler em dias de muitas cisões entre os cristãos, né? Isso faz parte, então, da nossa doutrina, tá ok? Bom, feito isso, eu vou seguir um pouco mais adiante, refletindo sobre esses 3 fundamentos. Na escola dominical, quando você puder e quando nós pudermos retomar, nós tínhamos, ou não sei, precisa até ver se ainda permanece, uma classe de metodismo, que nosso irmão Luiz dá aula. Lá você vai aprender sobre outros aspectos do metodismo, como o quadrilátero de Wesley, que é um resumo da teologia wesleyana. O quadrilátero de Wesley, se você puder pesquisar também na internet, eu acho muito interessante esse estudo, tá bom? Mas hoje eu queria, como é um preparo, não é um estudo profundo, mas de orientativo, eu queria repartir com vocês um pouco desta doutrina que nós falamos, né? Bom, no cristianismo, o protestantismo trouxe um novo tempo. Então lembra, né? Somos salvos pela graça. Estou pegando como ênfase a base do movimento protestante lá do século XVI, né? Século XV, século XVI. Somos salvos pela graça. Graça significa favor imerecido, ok? E dentro da forma de organização das doutrinas do movimento protestante, somos salvos pela graça, somente a Escritura, somente a graça, somente a Escritura, somente a fé, só Cristo e só a Deus toda a glória, ok? Essa é a parte de sustentação não só para o metodismo, mas para muitas outras denominações que surgiram a partir do movimento protestante na Europa. Agora, esta graça de Deus, nós metodistas temos uma particularidade na forma de explicar. E você vai encontrar muito material, pessoas a favor e pessoas contra, lógico. Contra no sentido, não como
inimigo, mas pessoas que não concordam com a maneira com que o movimento metodista explica a graça de Deus. Então nós podemos explicar a manifestação dessa graça num outro tripé. A graça preveniente, a graça justificadora e a graça santificadora. É uma maneira de explicar esta bênção que Deus concede ao ser humano a partir da interpretação das Escrituras. Então, vamos tentar colocar cada uma delas. Se eu tivesse com um quadro aqui, aquelas minhas anotações que vocês viram, maravilhosas, bonitas, me ajudam aqui, né? Mas se eu tivesse com um quadro, eu iria colocar graça preveniente e estaria grifando embaixo. Preveniente ou preventiva. Nós podemos pegar um texto bíblico básico, simples para decorar e para explicar essa graça, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça preveniente, ela é a manifestação do amor de Deus a todas as pessoas no mundo, desde a sua criação. Nós podemos perceber essa manifestação da graça de Deus lá no Antigo Testamento já. Algumas pessoas pensam que a graça, muito embora João diga que a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo, sim, mas o conhecimento dessa graça, a plenitude dessa graça, se tornou mais evidente em Jesus. Porém, ela estava presente no Antigo Testamento. Veja, por exemplo, o texto de Salmo, o Salmo 63, tão conhecido, que diz para nós, o Salmo 63:3, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. O Salmo 119, versículo 30, também diz assim, escolhi o caminho da fidelidade, decidi, não é Salmo 119, 30 não, já anotei errado, tá vendo? Bom, pula esse texto, eu anotei só o versículo errado aqui, mas está aqui no Salmo 119. Mas há outros textos no Antigo Testamento que falam da manifestação e da presença da graça de Deus. Por exemplo, Noé, o texto de Gênesis diz que Noé, a graça de Deus, né, abençoou a Noé com aquele plano de restauração, de salvação para o mundo da época, né? Porque enquanto Noé construiu a arca, que não foi de um dia para o outro, aquele testemunho de Noé ecoou para o mundo, mas muitos não quiseram entender aquele testemunho de vida de Noé e de sua família, que trazia um alerta de salvação para as pessoas que estavam ao redor. Ok? Então foi a graça de Deus manifesta através da vida de Noé. Alguns abraçaram, Noé abraçou com a fé e outros não. Então, a graça preventiva ou a graça preveniente é a manifestação de Deus a todas as pessoas. Ela está presente. Ela não é exclusiva de algumas pessoas. Algumas doutrinas cristãs, ou uma doutrina cristã, por exemplo, da predestinação, que é de origem calvinista, já interpretam que a graça preveniente ela teria uma divisão aí, onde Deus tem os seus escolhidos para ser salvo e as pessoas escolhidas que não conseguirão alcançar a salvação, porque Deus já as conhece, então já estariam determinadas. O metodismo sempre combateu essa visão.
no sentido de que a graça de Deus ela é uma manifestação do amor disponível a todo ser humano e que está no ser humano a opção de aceitá-la ou recusá-la. Já na doutrina da predestinação, ela entende que a graça de Deus ela não pode ser recusada, que ela é impositiva, que o homem não tem o direito de escolher, porque senão tiraria a soberania de Deus. E por isso justificam você ter os eleitos e ter já as pessoas que às vezes nem sabem, mas já foram escolhidas para serem salvas. Lógico que eu estou aqui trazendo uma linguagem bastante simples para a nossa compreensão. Mas o metodismo entende que não, que a graça de Deus ela é presente até o último dia de vida da pessoa, no seu último fôlego, e ela tem a oportunidade de se arrepender e de aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Esta graça está sempre disponível, né, de acordo com os momentos da história de Israel, as compreensões da manifestação de Deus através dos profetas, do povo do Antigo Testamento. A gente vai percebendo conhecimento desta graça de Deus presente na vida das pessoas e a possibilidade de ela aceitar ou não. Então nós, como metodistas, e aí você que está chegando, entendemos que nós também participamos da salvação, aceitando ou rejeitando esta mensagem, né? Já os calvinistas entendem que a soberania de Deus, ou a graça, tem um termo, ela é irresistível. Ou seja, o ser humano não consegue resistir à graça de Deus. Quando ele é escolhido, ele é escolhido. Quando não é escolhido, não tem por onde ele ser salvo, né? E então há essa distinção entre nós. Então a graça preveniente ou preventiva é para todos, para todos. Você vê manifestação desta graça de Deus na vida de muitas pessoas que dizem com seus lábios: puxa, que livramento que eu tive. É a graça de Deus manifestando o amor. Nossa, foi por Deus que eu consegui fazer tal coisa. É a manifestação da graça de Deus. A pessoa só precisa ter a percepção e ouvir Deus chamando-a para acolher o seu amor e se entregar a Ele. Ok? Graça, essa é a primeira. Agora, a graça justificadora. A graça justificadora, ela tem a ver com o perdão que Deus concedeu em Cristo Jesus na cruz. O perdão foi concedido por Deus em Jesus. Deus perdoou a humanidade. Por isso que nós não somos dignos do perdão de Deus. Porque esse perdão foi concedido pela oferta de si mesmo, de Cristo, como oferta agradável a Deus. E o judeu, na história bíblica, sabia naquela época de que os pecados precisavam de uma vítima que substituísse. E aquele pecado deveria ser punido na vida daquela vítima que substituía o infrator. A oferta de Jesus foi pelo pecado de toda a humanidade, porque não foi um animal, alguém de uma natureza diferente da nossa. Ele mesmo se entregou, indo como ovelha muda, como dizia lá a profecia de Isaías no Antigo Testamento. Ele não abriu a boca. Não havia pecado nele, nenhuma mancha, como era a exigência das ofertas que se faziam pelos pecados que eram apresentados com animais, que o animal tinha que ser perfeito, né? Então Jesus, ele ofertou a si mesmo, e pelo sangue da sua vida, ou seja, pela entrega
nas mãos dos romanos, pela entrega nas mãos dos judeus, a entrega de si mesmo. O sangue de Jesus, ou o sangue do Cordeiro, como é dito, e foi durante tantos anos doutrinado e ensinado na tradição judaica, o sangue do Cordeiro foi derramado para perdão dos pecados de todos os que creem. Quando, na experiência com a graça de Deus, quando este amor leva o pecador a entender que nós seremos sempre pecadores, porque há uma natureza pecaminosa em nós, mas que Deus em Cristo nos perdoa e nos chama a, pela fé, não viver mais em pecado. A gente olha para a cruz e agradece a Deus pelo seu perdão oferecido. Quando isso acontece, quando a gente percebe que Deus nos perdoa, mesmo não merecendo, essa é chamada a graça justificadora. Aliás, Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, é a entrega de Jesus como sacrifício vivo, a entrega de Jesus como sacrifício pelos pecados da humanidade, sem ter pecado algum, é que nos justifica, é que nos torna aos olhos da divindade, de Deus Pai, do Deus Criador, como aceitáveis a Ele. Veja, não é a nossa santidade, não é os nossos bons atos, não são as nossas virtudes, as nossas boas obras que nos tornam aceitáveis diante de Deus, mas é o sacrifício de Cristo Jesus. Jesus foi fiel a Deus nessa missão de nos resgatar, e Ele não falhou. Por isso, em Cristo, nós somos perdoados. E quando a gente entende isto, quando isto cai no nosso coração, somos justificados. Ou seja, a graça nos acolhe. Eu me sinto perdoado. Justificado sou pela fé. Lembra de John Wesley, na experiência dele do coração aquecido, que nós comentamos numa das aulas? Quando ele teve a experiência do coração aquecido, você pode ver isso no diário dele. Ele escreve: senti que os meus pecados tinham sido perdoados. Quer dizer, é mais do que o pecado de todo mundo. Os meus pecados tinham sido perdoados. Ele percebeu que Deus, embora Ele não... e como nós não merecemos o perdão de Deus, Deus nos oferece este perdão em Cristo Jesus, para que pela fé a gente não viva mais no pecado. Morramos para o pecado e vivamos para Deus. Somos justificados em Cristo Jesus. Justificados, pois, pela fé temos paz, a paz com Deus, por causa de Cristo Jesus. Então, esta é uma maneira assim de explicar a graça justificadora, tá bom? Que é o perdão que Deus concede a todos, convidando a todos a crerem
e a não permanecer no pecado. Não é simplesmente dizer, então Jesus morreu por mim, eu vou viver do jeito que eu bem entender. Aí você vai ler lá em Romanos capítulo 6, como viveremos nós no pecado, nós que morremos para ele. Né? Aí você vai perceber isso direitinho. Então nós somos chamados agora, a partir dessa conscientização, para viver o terceiro pilar, que é a graça santificadora. A graça santificadora. Essas três experiências que estou falando, elas podem acontecer simultaneamente. Compreender o amor de Deus, sentir o seu perdão e iniciar um processo de santificação. O que é a santificação? É o novo nascimento. É nascer de novo. É sepultar a minha antiga natureza que com Cristo. Morri com Cristo na cruz. Ele morreu pelos meus pecados para me perdoar. Então eu vou com Cristo na cruz. Morro com ele na cruz. E passo a viver uma nova vida. E essa nova vida, procuro vivê-la pela fé no Filho de Deus. Aí vem a Escritura. Aí vem a importância de nós nos dedicarmos às práticas espirituais que John Wesley vai chamar de meios de graça, que é a oração, participação do culto, a prática do perdão. Vamos aprendendo a conhecer a nós mesmos, vendo as promessas de Deus na Escritura, conhecendo a história. E aí a gente vai discernindo entre os valores culturais e os valores espirituais que são do agrado de Deus e as que não são. E nós vamos aprendendo a crescer em santidade, como diz aos Hebreus, sem santificação ninguém verá o Senhor. Nem as pessoas veem Deus em nós e nem nós vemos Deus em nós mesmos. A santificação é necessária para a intimidade, a comunhão que nós desenvolvemos com Deus, com a presença do Espírito Santo, que é o selo, conforme Efésios. O Espírito Santo é um selo que Deus coloca em nós de que somos propriedade dele, ok? Propriedade particular, né, do Senhor, garantia de que Deus está presente em nós. Não nos tornamos perfeitos, mas a graça santificadora é esse start de uma vida cristã que deseja viver para Deus e viver para o mundo como um instrumento deste amor e desta graça, porque o que recebemos, queremos compartilhar. Né? Apóstolo Paulo, você vai ver nas cartas dele às igrejas da Ásia, aos Tessalonicenses, ele exortando a importância da santificação. Leia Romanos 6, que fala sobre a importância de não viver mais no pecado. Veja a importância da prática, né, da vida religiosa, como uma forma de nos fortalecer espiritualmente, porque o mundo ao nosso redor continua aí opressor, o pecado continua no nosso interior, na nossa natureza, lutando e guerreando, como diz Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 e capítulo 6, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Vamos perceber que existe uma batalha, uma guerra, uma luta entre nós. Paulo, em Romanos capítulo 7, vai falar, porque eu nem mesmo conheço o meu agir, os meus sentimentos, né? Quando quero fazer o bem, o mal está em mim, e assim sucessivamente. Você já deve ter lido esse texto. Dani, seria bom você ler Romanos 7, seria bom você ler Tessalonicenses 5, santificai-vos, né? São textos importantes que você vai entender sobre essa importante doutrina da santificação. Né? E então, são esses três pilares que explicam essa gloriosa manifestação da graça de Deus. Então, para nós metodistas, quando nós falamos de graça, a gente fala desses três pilares, ou desses três fundamentos que estão dentro da experiência da graça de Deus.
ela pode acontecer de forma instantânea, ela pode acontecer de forma paulatina. Há pessoas que vão entender, por exemplo, na graça preveniente, vão levar anos para entender esse amor de Deus, até se renderem. Até que um dia ela entende que ela foi aceita por Deus em Jesus, e não pelo seu esforço. Para de se esforçar para agradar a Deus, mas se renda a Jesus. Não é? A vida, o perdão de Deus foi ofertado em Cristo, e eu tenho que me render diante dele e descansar no Senhor, abraçar essa justificação, reconhecer a minha limitação. Porque muitas pessoas vivem infelizes tentando agradar a Deus com seus esforços e não se rendem a Jesus, né? E a graça e a santificação como um processo contínuo. Ter a alegria de ser acolhido por Deus quando o Espírito Santo de Deus vai tocando e usando os meios ao nosso redor, igreja, pessoas, amigos. Deus se comunica conosco o tempo todo para nos transformar e nos fortalecer. E nesse processo, alguns são vocacionados para a missão, outros são vocacionados para um ministério, outros são vocacionados para outras ações, porque nós somos propriedade de Deus e Ele quer usar as nossas vidas para o louvor e para a glória do seu nome. Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre a doutrina dos batismos. Eu falo batismos por conta dos dois batismos que nós praticamos, da forma como nós praticamos o batismo, a compreensão doutrinária dele e a distinção entre as igrejas cristãs, onde a igreja metodista tem a sua maneira de praticá-los, ok? Que Deus te abençoe. Vou fazer uma oração. Depois você me diz se essa aula foi esclarecedora. E se tiver dúvida, anote. Se conseguir a resposta antes, compartilhe, tá bom? Vamos fazer essa experiência desta aula. Se foi bom, vou continuar fazendo outras aulas para a gente ir dando uma dinâmica legal na nossa formação. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela vida das irmãs e do irmão. Obrigado, Deus, por esse tempo de nos reunirmos em torno da Tua Palavra. Seja conosco. Abençoa, Pai. Eu te peço, Senhor, que esse tempo possa ser frutífero, tanto para a nossa comunhão, como para a vida desses irmãos e irmãs, dessas irmãs e irmãos que estão se preparando para serem recebidos à comunhão da igreja. Em nome de Jesus, obrigado, querido Espírito de Deus, por tua presença. Amém. Ok, então, João, Dani, Sandra, Elima, oh Jesus, fugiu seu nome aqui. Que vocês tenham um bom proveito com a nossa Élida, perdão. Ai, Deus do céu, eu acho que eu estou avançando na idade. Que vocês tenham um bom proveito desse tempo de aula, tá bom? 40 minutos, certinho. Deus abençoe. Depois me dão um retorno se foi bom. Tchau.